Oi, pessoal. Hoje nós vamos entrar num assunto muito importante, que é o assunto de ordenação em vetores. Esse assunto é muito importante porque para várias tarefas que a gente precisa fazer na computação, a gente precisa que nossas estruturas estejam ordenadas, né? Por exemplo, para fazer a busca binária, a gente precisa que os nossos dados estejam ordenados. Se a gente quiser, por exemplo, listar alguma informação para o usuário, muitas vezes a gente vai querer que essas informações estejam ordenadas. Enfim, a ordenação é um algoritmo muito importante na computação, então hoje nós vamos aprender alguns algoritmos para ordenar os vetores. Na verdade, hoje nós vamos aprender especificamente o algoritmo de ordenação Insertion Sort. É um algoritmo muito simples de implementar. Eu vou explicar rapidamente como é que ele funciona e depois a gente vai começar a implementar ele. O Insertion Sort, ele consiste basicamente da gente implementar uma função que insira um elemento em um vetor já ordenado. Então a gente sabe previamente que o vetor já está ordenado e a gente quer inserir um elemento nesse vetor já ordenado. E aí, fazendo essa única função, vocês vão ver que a gente consegue, repetindo ela várias vezes, ordenar um vetor inteiro só usando essa funçãozinha aí. Então, a gente vai começar implementando só essa função e depois a gente vai ver como ordenar um vetor inteiro usando ela. Eu vou usar aqui novamente esse Python tutor aqui para a gente conseguir depurar o nosso código e ver a execução linha a linha dele. Então, beleza. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma função que, dado um vetor ordenado, insira um novo número nesse vetor já ordenado. Então, vou criar aqui uma função void, insere elemento em ordem. Essa função aqui vai receber um vetor, ela vai receber o tamanho do vetor e vai receber um número, que é o novo elemento que nós vamos inserir no vetor. Beleza? Aqui podem ter dois casos diferentes. A gente pode querer inserir, o nosso vetor pode ter ordem crescente, e a gente quer inserir os elementos em ordem crescente, e a gente pode quer ter um vetor em ordem decrescente e querer inserir um elemento em ordem decrescente, obviamente. Então, nesse nosso exemplo aqui, nós vamos fazer o algoritmo para inserir sempre em ordem crescente. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, vou criar aqui no nosso main um vetor que vai receber números em ordem crescente. Vou botar aqui 5 números. Por enquanto eu vou botar esse tamanho do nosso vetor aqui de 10, para a gente não ter problema com o tamanho. Mas por enquanto a gente vai usar só esses 5 números aqui. E aí eu vou chamar aqui a nossa função insere, vou copiar aqui. A gente vai passar o nosso vetor como parâmetro. E a gente vai passar o tamanho do vetor, que por enquanto é 5. A gente vai passar o elemento que a gente quer inserir nesse vetor. O elemento que a gente vai inserir nesse vetor, por enquanto, vamos inserir o 4. No caso, como esse algoritmo ele deve inserir o elemento em ordem, então o 4 deve ficar aqui entre o 3 e o 5. Então, a nossa saída esperada é 1, 3, 4, 5, 7, 9. Porque, se tudo der certo, ele seria o elemento na ordem certinha. Então, continuando aqui para o nosso algoritmo. Como a gente quer inserir em ordem crescente, qual é a lógica que a gente pode fazer para fazer isso? A gente precisa empurrar todos os elementos que são maiores que o nosso valor para a direita, para abrir o espaço para ele entrar. Então, aqui, por exemplo, nesse nosso vetor aqui, 1, 3, 5, 7, 9, o que a gente vai fazer? A gente vai deslocar esses três elementos aqui para a direita, liberando o espaço aqui entre o 3 e o 5, e aí a gente insere o 4 entre o 3 e o 5. Então, já que a gente vai deslocar os elementos da direita, a gente precisa percorrer o nosso vetor de trás para frente, né? Não faz sentido a gente percorrer o nosso vetor do começo para o final, sendo que os elementos menores, eles não vão mudar de posição. Quem vai mudar de posição de fato são os elementos maiores, né? Que a gente vai deslocar. Então, a gente vai criar aqui uma variável i, que vai receber a última posição do nosso vetor. Então, ele vai receber aqui o tamanho menos 1. E agora, a gente vai usar aqui um while. Por enquanto, a gente vai deixar ele sem condição, para depois a gente ver direitinho que condição que a gente vai botar nesse while. Mas o que a gente vai fazer basicamente? A gente vai começar a deslocar os nossos elementos para a direita do vetor. Então, como é que a gente faz esse deslocamento? A gente vai pegar aqui o vetor de i mais 1, recebe vetor de i. Dessa forma, a gente está deslocando nossos elementos para a direita, né? Porque o nosso v de i aqui, ó, o i é a última posição do nosso vetor, então o i é o 9. Então a gente vai pegar v de i mais 1, que é o elemento que vai estar aqui depois do 9, vai receber o v de i. Então a gente
acabou de jogar 9 para a direita. E aí a gente diminui o valor de i sempre em 1 a cada volta do loop. Então, primeiro ele vai jogar o 9 para a direita, depois vai jogar o 7 para a direita, depois vai jogar o 5 para a direita, depois vai jogar o 3 para a direita, depois vai jogar 1 para a direita, até que a gente precisa botar uma condição aqui, obviamente, para ele não fazer isso para sempre. Então, até quando ele vai jogar os nossos elementos para a direita? Até enquanto os elementos forem maiores do que o elemento que a gente quer inserir. Então, a gente vai pegar aqui o nosso v de i. Se o nosso v de i for maior que o número que a gente quer inserir, ele vai fazer esse deslocamento para a direita. Se o v de i for maior, ou seja, 9, o 7 e o 5 são maiores que o elemento que a gente quer inserir, então a gente vai jogar eles para a direita. Só que aí a gente tem um outro caso especial que a gente tem que tratar. Imagina que todos os números aqui sejam maiores. Então, se a gente quer inserir, por exemplo, o zero aqui, então todos esses aqui são maiores. Então, todos esses aqui vão ser deslocados para a direita. Então, aqui ele acaba entrando no loop infinito. Então, a gente adiciona uma outra condição aqui para caso todos os números sejam maiores. Então, a gente faz essa condição aqui de i também tem que ser maior igual a zero. Porque no momento que o i virar um número negativo, então significa que não tem mais nenhum elemento para a gente comparar. Então ele já sai também. E no momento que ele sair desse while aqui, a gente finalmente insere o nosso elemento. Então a gente vai pegar aqui, imagina o seguinte, o v de i vai começar sendo 9, depois o v de i vai ser o 7, depois o v de i vai ser o 5, por fim o v de i vai ser o 3. Quando o v de i for 3, quando o v de i for 3, ele vai ser menor que n, então ele vai sair daqui, ó. Então aqui, nesse momento aqui, ó, o v de i é 3. E onde é que a gente tem que inserir o 4? No v de i mais 1, que foi onde abriu a vaga dele, ou seja, depois do 3. Então no v de i mais 1, a gente vai receber nosso valor n e está pronto aqui o nosso algoritmo. Vamos testar aqui para ver se está tudo certinho agora. Executou. Vamos fazer uma execução aqui linha a linha, que nem a gente viu na outra aula. Ele vai inicializar o nosso vetor aqui. Esses aqui são os incrementos. Esses zeros aqui, como eu botei a posição 10, ele inseriu os zeros aqui, então vamos ignorar os zeros à direita. Agora ele vai chamar a função. Chamou a função. E olha o que vai acontecer quando ele trabalha. O i recebeu a última posição do vetor. Né? O i, na próxima linha, ele vai receber o 4, né? Que é aqui o nosso último elemento, que é o 9. E aí, agora ele vai começar as comparações. Né? Então ele vai pegar aqui, ó. O 9 é maior que o i, ou o 9 é maior que o n, né? Nosso n é 4, ó. O n é 4. Sim, ele é maior. Então ele vai entrar aqui. Aí no momento que ele entrar aqui, ó, olha o que vai acontecer aqui no vetor. Ele vai começar a deslocar esse 9 para a direita, ó. Ele jogou 9 para cá e diminuiu 1, deslocou ele para a direita. Agora ele vai comparar com o 7. Vai comparar com o 7 e vai... 7 é maior que o 4, então ele vai deslocar o 7 para a direita. Ó. Veja, 7 foi para a direita. Vai fazer a mesma coisa agora com o 5. Comparou o 5. Agora ele vai jogar o 5 para a direita. Jogou o 5 para a direita. E agora ele vai comparar com o 3. O nosso i é 1 aqui. Ó. Então ele vai comparar aqui. Ó, o v de i é o 3. Vai comparar o 3 com o 4. 3 é menor que 4. Então ele vai sair do nosso while. Veja só. Saiu do while. E agora, ó, o nosso i é 1. O 1 está armazenado no elemento 3. Onde é que ele tem que inserir o n? No v de i mais 1. Que a gente fez aqui. V de i mais 1 vai receber o n. Então aqui, ó, onde está esse 5, ele vai inserir o 4. E aí pronto, finalizou o nosso código. E veja só que ele inseriu aqui o 4 na posição certinha que ele tinha que inserir. Ó. 1, 3, 4, 5, 7, 9. Então ele inseriu o elemento de forma ordenada no vetor. Então a gente fez aí 90% já do nosso algoritmo de inserção, de ordenação. Agora, basta a gente conseguir replicar isso aí para funcionar num vetor completo, né? Porque até então a gente precisava de um vetor ordenado para poder inserir um elemento ordenado. Mas no caso a gente tem um vetor aqui todo bagunçado, por exemplo, vamos editar aqui. Se a gente tem um vetor aqui todo bagunçado, por exemplo, tá 11, 6, 3, 7, 1, por exemplo. Vamos lá, a gente tem que ver todo bagunçado.
ele não vai conseguir inserir isso aqui ordenado. O algoritmo não vai funcionar porque ele vai ficar deslocando para a direita e vai inserir o elemento, mas não vai garantir que esses aqui também estão na ordem certa, entenderam? Enfim, então agora a gente tem que dar um jeito de conseguir replicar esse algoritmo aí para funcionar várias vezes para ordenar todos os elementos de um vetor, em vez de inserir um novo elemento, né? Porque no algoritmo de ordenação, a gente não quer inserir um novo elemento. A gente quer trabalhar só com os elementos que a gente já tem no nosso vetor e ordenar eles. Então, como que a gente consegue usar isso no nosso vetor? Vamos lá. Aqui a gente tem uma animaçãozinha que ajuda a gente a entender como que ele faz isso. Ó. Ele vai pegar o nosso vetor e fingir que ele tem só uma posição. Se ele tem só uma posição, ele já está ordenado. E aí ele faz a inserção de um elemento por um elemento, inserindo ele na posição correta. Ó. Veja só. Ele está considerando agora que o nosso vetor tem duas posições e insere elemento. Agora ele considera que o nosso vetor tem três posições e insere o próximo elemento de forma ordenada, executando aquele mesmo algoritmo que a gente usou. Arrasta para a direita e insere na posição correta. Agora ele considera que o nosso vetor tem quatro elementos, vai fazer a mesma coisa, arrastar para a direita e inserir. Só que aqui não precisou arrastar ninguém, vai fazer a mesma coisa agora, ó, arrasta para a direita, bota na posição correta, vai fazer a mesma coisa agora com o próximo elemento. Então, basicamente o que ele faz é reduzir o nosso vetor até o tamanho 1, porque um vetor com um elemento só sempre vai ser um vetor ordenado. Então, vamos esperar ele começar aqui a animação do começo para a gente ver de novo. Ó, o que ele fez? Ó, vamos ver o que ele fez aqui. Ó. Ele considerou que o nosso vetor era só o 6. Então, o nosso vetor ele era um elemento já ordenado. Ou seja, o algoritmo de inserir ordenado funciona nele, porque ele já é um vetor ordenado. E aí ele inseriu 5. E a partir do momento que ele vai inserindo elementos de forma ordenada, ele garante que o nosso vetor está ordenado, porque os elementos anteriores também foram inseridos de forma ordenada. Então aí ele consegue, andando de um por um, até inserir todos os elementos novamente no vetor de forma ordenada. Então, vocês vão ver como agora, com essa base aí, fica muito fácil a gente conseguir implementar essa função também. Então a gente pode fazer aqui nessa mesma função, ou a gente pode fazer em funções separadas. Aqui eu vou deixar em funções separadas para vocês verem como a gente vai usar exatamente esse código aqui. A gente não vai mais mudar em nada essa função. Só criar uma nova função aqui que vai chamar várias vezes essa função de inserir em ordem. Então vai ser, vou chamar aqui essa função de insertion sort. E ela vai receber o nosso vetor e vai receber o tamanho do vetor, somente. E aí, o que vai acontecer? A gente vai fazer aqui um i para a gente usar um for, né, para a gente poder chamar essa noção de inserir o elemento em ordem várias vezes. Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, qual vai ser o primeiro elemento que a gente quer inserir no vetor? Bom, se o nosso vetor ele vai começar tendo só um elemento, o nosso vetor aqui nesse exemplo, por exemplo, vai começar tendo só o 11. E qual vai ser o primeiro elemento que a gente vai inserir nele? Vai ser o 6. Então, a gente vai fazer o nosso i aqui, ó. A gente vai fazer o nosso i aqui, ó, inicializar com 1, que vai ser o primeiro elemento que a gente vai querer inserir no vetor. É a posição 1, que é o 6. A gente vai querer inserir todos os elementos, não, enquanto ele for menor que faz, né? Porque a gente vai querer fazer isso para todos os elementos do vetor. E a gente vai incrementar o vetor aqui de 1 em 1. E aí é só chamar a nossa função agora de inserir o elemento em ordem. Vou copiar e colar aqui, ó. Como que a gente vai fazer essa chamada? A gente vai mandar o nosso vetor. A gente vai mandar o tamanho. O que é esse tamanho? Ó? Vamos lá. Para a primeira chamada, o tamanho do vetor vai ser 0. Para a segunda chamada, o tamanho do vetor... desculpa, para a primeira chamada, o tamanho do vetor vai ser 1. Para a segunda chamada, o tamanho do vetor vai ser 2. Para a terceira chamada, o tamanho do vetor vai ser 3. Então, o tamanho do vetor vai ser o i. Porque o i começa com 1, depois o i vai ser 2, depois o i vai ser 3, e assim sucessivamente. E qual o valor que a gente quer inserir no vetor? O v de i, que é o 6. Então, a gente tem no vetor aqui, o tamanho do vetor é 1, ou seja, ele só tem esse elemento aqui, e a gente quer inserir o v de 1 nele, ou seja, a gente quer inserir o 6 nele. E aí ele vai chamar essa função várias vezes, sempre aumentando aqui 1. Então, na próxima vez, o tamanho do vetor vai ser 2, e a gente vai inserir o v de 2, ou seja, a gente vai inserir o 3. E ele vai fazer isso aí até nosso vetor estar totalmente ordenado. Então,
Agora, em vez de a gente chamar essa função aqui, a gente chama o nosso insertion sort, mandando o vetor e o tamanho do vetor, que é 5. E aí a gente pode salvar e executar. Faltou a gente botar o tipo do size. E agora sim a gente pode executar e ver o algoritmo funcionando. Vou dar um zoom aqui. Acho que assim tá bom. Vamos lá. Ele inicializou nosso vetor aqui. Chamou o insertion sort. E vai inserir o elemento em ordem. Ó, ele vai pegar aqui o V. O tamanho do vetor vai ser 1. E ele vai inserir o V de 1. Então vamos lá. Ó. Por enquanto, o vetor é só o 11. E ele quer inserir o elemento 6. Ó, veja só, o tamanho do vetor é 1, ou seja, o vetor é só o 11, e ele quer inserir o elemento 6. Ele vai executar aquele mesmo algoritmo que a gente já viu, vai deslocar o 11 em uma casa, deslocou o 11, e inserir o 6 no primeiro elemento. E aí ele vai fazer isso aí repetidas vezes, esse mesmo algoritmo de inserir, ó. Agora ele vai deslocar o 11 de novo, deslocar o 6, e vai inserir o 3 lá no começo. Vai fazer a mesma coisa agora para o 7, vai deslocar o 11, inserir o 7 entre o 6 e o 11, e por último, o 1, que ele vai deslocar todo mundo, deslocou o 7, deslocou o 6, deslocou o 3 e inseriu 1 no final do vetor. E aí finalizando a nossa execução com o nosso vetor ordenado. Ó. Primeiro 1, 3, 6, 7 e 11. Se por acaso a gente quiser inserir, se a gente quiser, por exemplo, ordenar de forma decrescente, a gente só tem que mudar essa função aqui de inserir o elemento em ordem. Né? Só para finalizar, nas próximas aulas a gente vai ver alguns outros algoritmos de ordenação. E por que a gente tem que estudar diferentes algoritmos de ordenação? Porque cada algoritmo vai ter vantagens e desvantagens. No caso do insertion sort, a gente pode ver que ele é um algoritmo muito eficiente no momento que a gente quer que a gente tem um vetor parcialmente ordenado e a gente quer inserir só mais um novo elemento ordenado nele, ou, por exemplo, a gente tem só um elemento fora de ordem, a gente coordena ele, nesses casos ele é muito eficiente. Agora, a partir do momento que a gente tem um vetor todo bagunçado, imagina, por exemplo, que esse vetor aqui ele tivesse na ordem inversa. Por exemplo, ele está aqui 11, 10, 7, 5, 4 e 1. Ou seja, ele está exatamente na ordem inversa. Ou seja, todos os elementos vão ter que ser deslocados para lá. Veja que o algoritmo ele vai ser bastante custoso, porque ele vai ter que arrastar todo mundo várias vezes até conseguir ordenar o vetor todo. Então, esse algoritmo ele não é muito eficaz no pior caso, que é no caso onde todos os elementos estão invertidos. Agora, ele é bem eficiente no caso de o vetor estar praticamente ordenado já, tem poucos elementos fora de ordem, ou no caso de os elementos já estarem ordenados, então a gente só quiser jogar no de ordenação para conferir se o vetor realmente está ordenado. Então, nesse caso, o insertion sort ele vai ser um algoritmo bem eficiente. E também ele é um algoritmo bem fácil de se implementar. Então, com isso a gente encerra essa aula, com o nosso primeiro algoritmo de ordenação. Então, e até a próxima aula.